Premiações nunca vistas no mercado imobiliário de Porto Rico. Lançamento Fase 3 do Tayaya, Porto Rico Residence. A jornada de sucesso dos melhores corretores começa agora. E você pode fazer parte desse seleto grupo que vai viver o que há de mais exclusivo no mercado imobiliário. Cada venda te aproxima de conquistas que vão transformar sua vida. Bateu meta? Prêmio na mão. R$ 400 mil em vendas? Você ganha um iPhone 16 Pro Max. O topo da tecnologia. Desempenho impecável. Um reflexo da sua excelência. 1 milhão em vendas? Você ganha um iPad. Produtividade e inovação para você acelerar ainda mais suas conquistas. 2,5 milhões. Viagem para Bariloche. Você nas montanhas geladas, respirando ar puro e vivendo dias de luxo e aventura. Uma experiência única para celebrar seu sucesso. 5 milhões. Viagem para Paris. Você na Cidade Luz, explorando cada rua histórica, se encantando com a gastronomia, a arte e o charme incomparável da capital do mundo. 10 milhões. Rolex Submariner. Você não marca as horas, você marca a história. Um Rolex não é só um relógio, é um símbolo de poder, precisão e conquista. Ele estará no seu pulso como um troféu da sua jornada. 25 milhões. BMW 320i. Dirigir uma BMW não é apenas sobre chegar ao destino, é sobre a experiência. Sofisticação, potência e o conforto que você merece em cada visita. 50 milhões. Porsche Macan. Dirigir um Porsche não é sobre velocidade, é sobre presença. Você não passa despercebido por nenhum cliente. 100 milhões. Corvette. O ápice da performance. Uma máquina criada para quem chegou ao topo. Você não apenas dirige, você vive a potência, a exclusividade e o status de um verdadeiro campeão. O sucesso está em suas mãos. Você escolhe o seu destino. Você escreve sua história. Venda, conquiste. Celebre. Tayaya, a campanha de vendas que vai mudar sua vida. Só os melhores chegam ao topo. Está pronto? Pessoal, se vocês puderem, avisa ali no chat. Estamos vendo, estamos vendo, estamos vendo. Vai conversando comigo aqui, porque se vocês ficarem sem falar nada aqui, eu não tenho essa resposta e aí complica a minha vida. Então, bora lá, pessoal. Preparei aqui essa apresentação que é para trazer algo simples e muito poderoso para vocês, tá? Porque eu entendo que todo mundo quer vender. Eu entendo que nós todos somos vendedores e ficar sem vender dá tremedeira. Isso é normal para todo mundo que é vendedor. E o objetivo aqui é trazer um processo, uma ferramenta que ajude vocês a venderem todos os meses muito. Então, vocês vão entender que a venda ela é muito mais do que apenas uma sorte, muito mais do que algo holístico, como sempre foi ensinado lá atrás. Ou a pessoa nasce com o dom da venda, ou ele nunca vai ser um vendedor. Isso aqui eu escutei muito lá atrás. E essa até poderia ser a venda 1.0, a venda lá dos primórdios, né? Mas hoje em dia o processo ele evoluiu muito, onde a gente consegue entender e desmembrar a venda em um processo. E aí, quando a gente entende esse processo, a gente vai começar a entender a venda como um jogo de números. Porque a gente começa a entender que a gente não controla o resultado final, a gente controla o processo inteiro. E é isso tudo que eu quero mostrar aqui, para que, ao final disso aqui, vocês tenham uma clareza do que a gente consegue e o que pode ser feito e onde vocês devem atuar, para que a gente, de fato, consiga vender muito todos os meses. Beleza? Então, aqui, né, antes de mais nada, né, isso tudo sem precisar produzir toneladas de conteúdo, isso tudo sem fazer dancinha, isso tudo sem contar com a sorte, como eu já falei, e também sem precisar ficar refém de portal imobiliário. Todos esses pontos aqui, eles podem ajudar? Podem. O problema é você ficar refém de um só. É você fazer apenas uma coisa. A gente precisa abrir o leque e fazer diversas ações para a gente chegar ali. Mas eu já vou chegar lá no detalhe. Antes de mais nada, quero me apresentar, né? Eu acho que já me apresentei lá atrás, mas antes de mais nada, eu sou Alexandre Berno, né? Sou imagem e semelhança do Criador, sou filho do Deus vivo. Essa é a minha identidade, né?
Mas eu também tenho formação em administração, sou legendário também, coloquei mais de 20 milhões no bolso dos meus clientes nesses últimos anos, coloquei centenas de empresas no topo do Google nesses últimos 3 anos, que minha agência ela é focada nessa parte para o mercado imobiliário. E esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele é muito artesanal. Depende muito da nossa entrega, da nossa construção junto. Na agência aqui, é um processo que já está muito bem definido e a gente foca numa dor específica, que é a parte do Google. Mas a gente desenvolve todas as frentes de funil de vendas e tudo mais, tá? Aqui a gente já passou de mais de 100 milhões de VGV nas imobiliárias parceiras. E eu estou falando isso, né? Também casado agora, né? Então, casei na sexta-feira com a mulher da minha vida. Então, isso que faz parte aqui um pouco de mim. E eu estou trazendo isso para vocês para que vocês só entendam que a gente já tem um track record aqui para poder passar um pouco mais de informações para vocês. Nós não somos os donos da verdade, nunca, né? A gente está sempre num processo de aprendizagem, é um processo contínuo de aprendizagem, mas esse modelo, ele funciona não apenas no mercado imobiliário, mas num processo de vendas. Esse é um modelo americano de vendas, tá? Então, aqui, os nossos números da agência aqui, só para contextualizar também, são mais de 100 clientes ativos em mais de 3 países, 2 continentes, 5 milhões investidos em anúncios e Google e Meta Ads nesse último ano, 3 milhões, 3 anos atuando como agência para negócios, somos Google Partner, certificação da SEMrush, que é uma ferramenta de SEO, Meta Business Partner, então a gente tem algumas certificações aí aqui. Mas, enfim, a apresentação de hoje ele não é sobre mim, ele é muito mais sobre vocês. E vocês devem estar aí perguntando agora como que a gente vai vender todos os meses, tá? Quem não tem previsibilidade anda com freio de mão puxado. Porque como que a gente vai saber se a gente pode investir, contratar mais pessoas, investir mais em tráfego, investir mais em outras ações de captação, se a gente não sabe se a gente vai vender, se vai entrar aquele dinheiro? Então, isso nos deixa de freio de mão puxado. Então a gente precisa ter a previsibilidade. A gente precisa entender o processo de vendas de forma previsível. E eu quero também, antes de mais nada, né, dizer aqui para vocês que esse processo essa apresentação, esse modelo aqui, ele não é motivacional. Eu não estou aqui hoje para trazer algo motivacional para vocês. Porque a motivação ela é importante, sem dúvida. Ela é talvez o principal ativo do empresário, do vendedor. A gente precisa estar sempre motivado. Mas a gente precisa receber a motivação não com pílulas de motivação, não com um videozinho, não com umas palavras, wow, yes, 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 como muita gente faz. Então, eu acredito que a motivação, ela vem muito mais pelos resultados que a gente atinge, pelos micro resultados que a gente vai conquistando, do que simplesmente por uma palestra de um cara que deu a motivação. Então aqui eu não tô aqui para trazer motivação para vocês, eu estou aqui para trazer um processo que funciona e que esse processo, vocês aplicando, vocês terão resultado. E esse resultado é que vai trazer a motivação para vocês. Porque eu entendo que é um ciclo. A gente gera resultado, esse resultado nos gera motivação, essa motivação nos gera mais resultado. Então a gente fica se autoalimentando nesse processo, mas é através dos resultados, não simplesmente da motivação. Então aqui, quem não tem previsibilidade anda com o freio de mão puxado. E a gente precisa trabalhar para ter previsibilidade. Como que a gente vai saber? Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai fazer se a gente não tem essa previsibilidade? E aí, deixa eu só um pouquinho aqui, peraí. Vamos lá, o nariz tá osso hoje. Mas vamos lá. O foco de vocês, ele tem que ser no processo, como eu falei.
e não no resultado. O resultado a gente não controla. A gente não consegue, ó, eu quero fazer uma venda hoje, eu vou lá vender um hoje. Eu não consigo saber se o cara vai comprar ou não. Eu não consigo ter essa certeza, eu não controlo isso. Mas as ações que eu preciso fazer para chegar em uma venda, eu controlo. Se a gente melhorar o processo como um todo, que é o funil, o resultado ele vai melhorar automaticamente. A gente precisa desmembrar a venda. Se você precisa falar vender para uma pessoa e você só vai falar com uma pessoa, a chance de você vender, ela é baixíssima. Ela é baixíssima. Isso em escala. Quando a gente vai olhar para todas as vendas que vocês fizeram, vocês tomaram muito mais nãos no meio do caminho do que sims. E é isso que a gente tem que entender. Cada não que a gente toma, a gente chega mais próximo do sim. O grande segredo está em entender quantos nãos a gente precisa tomar para receber um sim. E aí a gente vai desmembrando o processo inteiro. Que isso se chama funil de vendas. Só que existia o funil de vendas 1.0, que ele é dividido apenas em 4 etapas do mercado imobiliário, né? Que é o atendimento, que é o primeiro contato do lead ali, das pessoas que vocês entram em contato. Depois, o agendamento da visita. Depois, a proposta. E depois, a venda. Naturalmente, você atende muito mais pessoas do que você visita, muito mais pessoas que você faz proposta, e muito menos, né? E muito menos pessoas que você vende. Só que a gente avança um pouquinho mais para desmembrar ainda mais esse processo, que é o funil 4.0, que a gente adiciona 2 etapas nesse processo, que é o lead, lá no início. Antes dele virar atendimento, ele é lead. Ele pode, muitas vezes, quantas vezes vocês rodaram uma campanha? Quem é que roda tráfego aqui? Diz eu aí. Tem muita gente que roda tráfego? Deixa eu abrir o Eu. chat aqui. Bora aí, pessoal. Conversa Opa, comigo. eu tenho conhecimento e a gente faz aqui também, o Alexandre. Boa. Só vocês dois? Ninguém mais roda tráfego? Bom, então a gente vai ter que aprender a O rodar pessoal tá tráfego. mandando no chat ali. Ah, é? Ah, lá para baixo. Ali. Boa. Show de bola. Quem roda tráfego sabe que tem lead, às vezes, que chega, que a gente nem consegue falar com ele. Aí o cara entra, clicou no anúncio e ele não responde mais. Então ele parou nessa primeira etapa aqui do funil. Ele é apenas um lead. Ele não virou atendimento. Ele começa a ser atendimento após essa primeira conversa. Depois dessa primeira conversa, a gente vai para o agendamento. Depois do agendamento, a visita. Depois a proposta. E depois a venda. Então a gente tem, porque mesmo marcando a visita, fazendo o agendamento da visita, a gente tem quebra. Tem pessoas que marcam, agendam para visitar e não visitam. Então, a gente também tem que entender esse processo aqui. Porque à medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai entendendo que é um jogo de números. Tá? Porque, por exemplo, tá? Espera aí que eu passei tudo aqui. Se a gente tem 100 leads e a gente tem 50... Eu botei um número padrão aqui, depois eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas só para facilitar a conta. A gente tem 100 leads, digamos que a gente consiga conversar com 50% desses leads, ou seja, a gente vai para 50 no atendimento, a gente quebrou 50% também, então a gente conseguiu agendar com 25, quebramos 50% de novo, daí para os matemáticos aqui é 12,5, né? Mas eu botei 12 para facilitar. Então, 12 visitas, 50% de novo, 6 propostas, e aí 3 vendas. Isso indo para facilitar. Então,
Então a gente começa a entender os nossos números, o número do nosso processo. E se eu não controlo o resultado, que é a venda, mas eu sei que a cada 100 leads eu consigo fazer 3 vendas, o que eu tenho que fazer? Chuta aí. Manda no chat aí. Botar mais gente no funil. Botar mais gente no funil. Essa é, sem dúvida, uma opção. Então, se com 100 leads a gente fazia 3 vendas, se a gente botar 200 e os números se mantiverem, a gente vai fazer 6 vendas. E aí a gente entra no primeiro ponto aqui, que eu quero trazer para vocês, que é o pilar de prospecção. Que a gente tem diversos canais de prospecção. A gente não tem apenas um. A gente tem possibilidade de placas nos imóveis, que vocês muitos já fazem. A gente tem a possibilidade de portais imobiliários. A gente tem a possibilidade do site, do Google, ranquear de forma orgânica. A gente tem a parte das redes sociais, de produção de conteúdo, tanto para o Instagram, Facebook, TikTok. A gente também tem o YouTube, que é um ótimo canal, fazer vídeos mais longos e tudo, da apresentação dos imóveis. Funciona muito bem, mas sempre tem que trabalhar a parte da descrição lá, para poder ter ranqueado, né? Ranquear os vídeos de vocês, então é importante cuidar com isso. Tem a parte de indicação, outdoor, tráfego pago, né? Com Google Meta, TikTok, YouTube. Eventos, que a gente pode participar, com networking. Palestras em empresas, vocês sabem que vocês podem fazer palestras sobre o trabalho de vocês. Talvez não seja sobre um imóvel específico, não, mas pode ser sobre crédito imobiliário, pode ser sobre qualquer outro tipo que envolva, não necessariamente uma coisa específica, mas é algo lateral e que vai ajudar vocês no processo da venda também. Então é importante vocês entenderem que tem diversos canais de prospecção. E aqui eu citei apenas alguns, mas tem centenas, talvez, de canais. Mas esses aqui são os principais que vocês devem abrir. Porque se a gente vai aumentar a nossa venda à medida que a gente tem mais pessoas entrando no funil, a gente tem que melhorar os nossos canais de prospecção. A gente tem que abrir cada vez mais canais de prospecção para que a gente consiga atrair mais clientes. E aí, a gente vem para o segundo pilar, que é o atendimento. Lembra que eu falei ali que se a gente aumentasse lá a boca do funil, a gente venderia 6? A gente tem uma outra situação que a gente pode fazer. Lembra que eu falei que a gente estava quebrando ali em 50%? Só que olha só, a gente manteve os mesmos 100 leads, só que aqui, a gente, em vez de 50%, a gente conseguiu atender 80%. Levar de lead para atendimento. E sabe como é que isso acontece? Respondendo rápido. Quanta gente tem um atendimento ruim? Que o cara manda, entre em contato hoje, e o cara vai responder um dia depois, 2 horas depois, 3 horas depois. O cara da internet, ele está clicando em alguns anúncios. E se você não dá um atendimento rápido para ele, e rápido, quando a gente fala, tem algumas estatísticas, algumas pesquisas que fizeram, que mostram que a pessoa tem que ser atendida imediatamente. E se passar de 5 minutos, a probabilidade de ela não te responder é de mais de 80%. Eu sei que é muito difícil a gente responder com 5 minutos ou imediatamente, mas a gente tem que fazer o possível para isso. E muitas vezes até aquele atendimento mais automático é uma solução, mas desde que não fique robótico. Tem muito atendimento robótico que ele é pior.
mas tem hoje algumas soluções já com IA que fazem esse atendimento rápido, imediato, e eles já dão esse primeiro início de atendimento ali e já vão ajudar vocês a não perder tanta gente aqui. Então, se a gente aumenta em 80% aqui a nossa taxa do atendimento e a gente aumenta de 50 para 60 essa taxa de agendamento, a gente já chega nas 6 vendas. Então, a gente começa a entender que o quê? No funil, não necessariamente eu preciso aumentar cada vez mais a boca dele. Eu não preciso botar 200 leads aqui para vender 6. Eu posso melhorar as etapas do funil. E é isso que vem aquela parte lá do início. Não foca no resultado final. Foca no processo. O que eu posso fazer para atender mais rápido os leads e virar ele atendimento? O que eu posso falar e o que eu posso fazer para que esses atendimentos virem mais agendamentos? O que eu posso fazer para esses agendamentos de fato comparecerem nas visitas? E o que eu posso fazer na visita que vai fazer com que o cliente gere uma proposta? E, consequentemente, essa proposta gere em venda. Essas são as perguntas que vocês devem fazer. É melhorar o processo, etapa por etapa. Que são nessas etapas que a gente vai ter o dinheiro. São nessas etapas aqui que vocês vão ter compreensão dos números. E são esses os números que vão trazer previsibilidade para vocês no final das contas. Porque se vocês tiverem a clareza que, ó, a cada 100 leads, eu gero 6 vendas. Se você chegar no final do mês e tiver com 20 leads, você já sabe que não vai bater 6 vendas. Se você tiver lá com 48 atendimentos, visitas, ou aqui 96 agendamentos, você começa a saber que provavelmente você vai passar da meta. Então, a gente tendo clareza desses números, a gente começa a ter previsibilidade. E a gente começa a ter um processo muito mais claro e definido de negócio. Porque vira um jogo de números. Vira um jogo de otimização do processo. Vira um jogo de entender exatamente o que a gente precisa melhorar em cada etapa para melhorar o resultado. E não focado e preocupado e ansioso porque o resultado não está acontecendo. E aí tu entende que, opa, a cada 100, eu preciso tomar 94 nãos. Eu preciso tomar 97 nãos. Ou não, eu preciso 89 nãos. E aí tu tira essa ansiedade. Tu foca no processo. E naturalmente o resultado ele acontece. Mas a gente precisa sempre se basear em números. Quem aqui, comenta aqui para mim, tá? No chat também. Quem é que já faz esse processo com CRM? Quem é que já utiliza CRM? Coloca eu aqui nos comentários. Alexandre, na verdade, venho estudado muito sobre isso aí no decorrer dos anos. É um sonho particular meu implantar essa metodologia, CRM, e agora com essa operação nova junto à Venale, nós estamos num processo para efetivar isso daí, entendeu? Então eu vejo que tem muito sentido, né? Tudo isso que você está falando, e aí nós vamos conseguir implantar isso daqui. Eu fazia de forma muito particular, né? Mas agora nós estamos com toda uma equipe, toda uma estrutura de pessoas aí para estar implantando isso daí na nossa empresa. Perfeito, Marcião. Cara, é muito importante a gente ter isso. A gente tem 42 pessoas aqui e só 3 marcaram o que fazem. Se você quer jogar um outro nível, se você quer ser profissional, não apenas um corretor,
comum, você precisa utilizar isso. Você precisa ter informações, dados. Sem dados, não existe melhoria. Se você não entende como que você chegou nessa venda, você não consegue replicar. E aí, tem uma forma apenas de você manter esse processo, e que daí não é o processo, mas a gente volta lá para a venda anterior e aí não tem previsibilidade. É no networking. O networking ele funciona muito, muito. E ele gera muito resultado, sem dúvida. Tem muita gente que vende milhões por mês apenas com seu networking. Mas isso foge da previsibilidade. A gente está jogando um jogo que não é o do profissional. Não é o jogo da Champions League lá. Champions League a gente precisa ter dados, a gente precisa ter números, a gente precisa entender o processo. Porque como que, pô, não tô vendendo. Ok, a quantos leads quantas propostas tu teve? Ah, não sei. Tá, mas quantas visitas? Quantos agendamentos? Quantos atendimentos? Quantos leads chegou para ti? Não sei. É impossível a gente melhorar. Se a gente não tiver controle sobre os dados, sobre as informações e o que está sendo feito para chegar nos resultados, a gente não sabe nem quais canais estão sendo os mais proveitosos. Daqui a pouco tu está investindo lá 20 mil reais em tráfego por mês e aquilo ali não está tirando nenhuma venda. E aí tu fica sangrando com 20 mil por mês e não sabe o porquê que está dando errado. Pô, me disseram que era para investir aqui no tráfego. Tô gastando uma grana aqui e nada mudou. Ou às vezes não. Tá gastando lá 100 mil reais em outdoor e os 500 lá que tu botou no tráfego fez a tua venda. Então a gente tem que entender de onde estão vindo esses leads. Quais são as métricas desses leads. E isso aqui é que vai mudar o jogo de vocês. Porque depois vira um jogo de números. E a gente precisa facilitar o processo, a gente precisa entender bem desse processo para que a gente melhore os resultados. E o atendimento aqui, ele é um pilar fundamental. Porque se você gerar lead, principalmente o lead da internet, né, do tráfego, e você não atender rápido, o teu concorrente vai atender rápido. E aí tu só gastou dinheiro com tráfego. É fundamental tu ter um atendimento rapidíssimo aqui, de no máximo 5 minutos. E se você não consegue ficar, e é impossível ficar 24 horas no telefone, olhando o WhatsApp, tem que botar ou uma pessoa para fazer isso, esse primeiro atendimento, ou contratar ferramentas que ajudem, tá? É importantíssimo isso. E aí, a gente tem o caminho fácil do atendimento, que é o cara entrar em contato e você disparar lá 300 mensagens para ele, 550 fotos do empreendimento e esperar que ele te responda. Esse processo de atendimento é o que muita gente faz. E aí tu te torna um cara chato. E a ideia é que tu não seja chato. Que ninguém gosta de comprar de gente chata. Muita gente só joga as informações no cliente. Ó, é isso aqui, ó. E você não entende do cliente. Que esse é o caminho que vale a pena. Você tem que entender do cliente. Qual a motivação do cliente. O porquê que ele está entrando em contato contigo. Ele quer comprar o Taiá
para curtir com a família. Não, ele quer comprar o Taiá só para investir o dinheiro e ter renda. Não, ele quer comprar o Taiá para quando lançar ele vender e girar o capital. Não, ele quer comprar para tudo. Ele é pescador, ele não é pescador. Ele quer comprar um resort para levar a esposa para ter experiência de luxo. Não, ele quer um lugar tranquilo para levar a família. Não, ele quer comprar só para ostentar. Você tem que entender do cliente. Você tem que entender quem é que está por trás ali. Quais são as motivações do cliente que estão por trás. O que que esse cara está fazendo e buscando quando ele clicou no anúncio, quando ele entrou em contato com você. Esse é o difícil. É difícil, demanda mais tempo. Mas ele é o caminho que vale a pena. Porque esse processo de entender o cliente vai fazer com que você consiga ofertar os melhores produtos. Porque se você não entender quem está por trás ali, você pode ofertar uma cota de 87 mil reais que a gente tem. Sendo que esse cara quer ostentar e ele poderia comprar uma cobertura. Um apartamento inteiro mais cheio, mais completo no último andar. E você perde venda por causa disso. Você não entendeu, você apenas jogou lá a informação. Entenda quem está por trás. Entenda as motivações, entenda o formato que vai fazer você avançar com aquele cliente. E avançar para que o principal é entender essas pessoas, entender a motivação delas. E aí, entendendo a motivação, a gente vem por terceiro pilar. Primeiro, atendimento, prospecção. Então a gente tem que prospectar de diversos canais, tem que aumentar cada vez mais a entrada de pessoas, mas entendendo que a gente tem que melhorar o processo e a gente só pode botar mais pessoas desde que a gente consiga atendê-las de forma rápida, ágil e com atenção. Porque nada adianta tu botar 200 leads lá e tu não conseguir atender 100. Reduz o teu investimento em tráfego. Não fica queimando dinheiro. Limite em 100 é o que eu consigo atender. Ok. Mas atenda direito essas pessoas. Porque se você não atender direito, você está queimando dinheiro. E você não está prestando atenção no processo inteiro. E a quebra de lead para atendimento é um dos principais gargalos do tráfego, do funil. É onde muita gente perde dinheiro em tráfego. Porque não dá esse atendimento rápido para os clientes. Então, ajuste isso, entenda os seus números. Depois disso, né, prospecção, atendimento, aí a gente vem para o fechamento. Para fazer um bom fechamento, e aí o fechamento é onde a maioria das pessoas treina. Porque a gente olha para nossa conta bancária e reflete isso para o cliente. Então, tu vai falar lá pro cara que ele vai comprar um apartamento ou alguns apartamentos cheios, que vai dar 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. A parcela do cara vai estar de 300 mil, 500 mil. Eu acredito que pagar uma parcela de 100 mil reais hoje não é a minha realidade. Eu não consigo pagar uma parcela de 100 mil reais hoje. Eu não sei se tem alguém aqui que consegue pagar 100 mil, 200 mil de parcela aqui. Mas tem muita gente que consegue. Mas muita gente mesmo consegue. E aí, quando tu vai falar lá, pô, por mais que a gente tenha aberto em 72 vezes,
que facilita muito, sem dúvida. Mas tu já fala pro cara assim, ó, pô, é 500 mil reais, mas daí tu pode fazer isso aqui em 72 vezes, e a gente já consegue dar um desconto, se for o caso. Tu já joga toda a sua realidade para lá. Você falou que o cara não consegue pagar, que você tá inseguro, que o preço tá alto. Tudo isso você conseguiu transmitir em poucas palavras. Porque muitas vezes o problema, e é por isso que é importante a gente entender de pessoas, muitas vezes do outro lado, o dinheiro não é o problema. Só vai se tornar uma objeção quando você não conseguiu entender ela para gerar o valor que ela queria. Se você não entende e consegue transmitir isso, o valor que aquela pessoa quer, vai sempre complicar na hora do fechamento. Vai sempre ter um monte de objeção. Porque as objeções, como muita gente fala e tudo, a gente não deve quebrar objeções. A gente não deve quebrar a objeção. A gente deve antecipar as objeções. Se você sabe, quais são as principais objeções que para todos os negócios, todas as compras tem? Primeiro, dinheiro. Sempre vai ser uma objeção. Se a gente não demonstrar o valor por trás antes. Preciso conversar com a minha esposa. Não tenho tempo, muitas vezes, né? Ah, não vou conseguir tempo para aproveitar, tudo mais. Ou isso não funciona para mim. Normalmente são essas. E a gente tem que antecipar essas objeções dentro do nosso discurso, dentro do nosso atendimento. A gente tem que já entender como que a gente faz para antecipar isso e ir quebrando essas objeções antes delas mesmas existirem. Quando a gente entende de pessoas, quando a gente entende que a pessoa tem uma motivação para estar ali e para querer aquele produto, começa a trabalhar naquilo ali. Porque as pessoas compram por desejo ou necessidade. Ou ela tem um desejo ali de comprar, ou ela tem uma dor forte. E a gente tem que trabalhar nisso. O desejo, às vezes, é a ganância. E a necessidade é o medo. Então a gente tem que entender quem está por trás ali e trabalhar e apertar esses pontos. Se a necessidade, muitas vezes, é levar a esposa e os filhos para um lugar seguro, você tem que trabalhar em cima disso. Pô, quantas vezes já ficou na rua lá e pode ser assaltado? Pô, a dor da esposa ter que ficar lá cozinhando as férias inteiras, ficar varrendo chão, faxinando a casa. O cara chega lá, tá cheio de lâmpada queimada, a piscina verde. Ou é a despesa da casa inteira fechada o ano inteiro. A despesa do ano inteiro da casa fechada. Onde ele vai 2, 3 vezes no ano e gasta o ano inteiro. São dores. São dores que devem ser exploradas. Só que só vai entender se isso é uma dor se tu entender do teu cliente antes. Entender o que motiva ele. E quando você entende ele, você antecipa todas as suas objeções e o fechamento ele fica muito mais fácil. Mas, de qualquer forma, ele vai ficar só mais fácil quando você entender o seu valor. Porque você é o especialista. Você entende da região, você entende do produto. E aí você tem que entender também que a venda, como eu falei lá no evento, a venda certa, ela transforma a vida do outro. Então, se você confia 100% no produto que você está vendendo, você é especialista nisso, você fica muito em paz no atendimento com o cliente. Porque você consegue saber que se ele não comprar aquilo,
Quem mais vai perder é ele e não você. Só que você tem que fazer a venda certa. Se você entende que de fato aquele produto é para aquela pessoa, aí tudo bem. Mas se você sabe que aquele produto não é para aquela pessoa e você mesmo assim está forçando, esse é um erro. E eu não sugiro que você faça isso. Porque o seu cliente, ele vai ser uma fonte inesgotável de negócio para você. Seja ele comprando mais, seja ele indicando para outras pessoas. E a gente já vai entrar nesse outro ponto aqui. Então, não venda só por vender. Entenda do seu cliente para você ofertar o produto certo. E aí, quando você entende o seu cliente, você sabe os produtos que você tem, você fala para ele: não, 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 João, não é isso aí, não é esse produto aí. Por causa disso, disso e disso. O que eu sugiro, pelo que você me levantou e pelo que eu conheço de você, é esse produto aqui. E quando você faz esse trabalho consultivo, você ganha esse cara pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque ele sempre vai lembrar de você quando ele for fazer um negócio. Porque ele sabe que você não tá ali para vender por vender. Por mais que, às vezes, o produto que ele ia comprar antes era mais caro do que esse que tu vendeu agora. Só que, às vezes, e na maioria das vezes, quando você faz isso, você ganha muito mais. Esse cara vai comprar muito mais. Exatamente isso, Denis, é o LTV. Que é o lifetime value. É quanto esse cliente, ao longo da vida dele, vai deixar dinheiro contigo. Porque muito cliente, né, é investidor. Então esse cara tá comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Tem o cara que é para moradia, que é para aproveitar. Ele vai comprar um, alguns anos depois vai comprar outro, alguns anos depois vai comprar outro. Mas você tem que fazer esse trabalho de ser consultivo e não um vendedor. Ninguém gosta de vendedor. É uma realidade. Mas se você está lá preocupado com ele, o que é o melhor negócio para ele, você com certeza absoluta vai fazer um bom negócio e vai ter um cliente satisfeito com você por muito tempo. Mas entenda o seu valor. E a venda, o fechamento, é uma dança. E na dança, entre homem e mulher, quem conduz é o homem. A mulher deixa-se ser levada. Mas é o homem que conduz. Na venda, no fechamento, quem conduz somos nós, vendedores. Então, você sempre precisa liderar e conduzir essa dança. Não deixe que o comprador conduza, porque aí você inverteu a polaridade e a probabilidade de você perder o negócio é grande. E isso aqui é uma arte, sem dúvida. É um processo que a gente tem que ir aprendendo e ir conduzindo, porque tem pessoas e pessoas. Só que você só vai conseguir conduzir a dança quando você entende do seu valor. Se você não é especialista, se você não entende produto, você nunca vai conseguir dizer para ele: não, João, não é esse produto que você está vendo, é esse produto aqui. Isso é conduzir a dança. Isso é se importar com ele. Mas isso só vai fazer se você, de fato, entender o seu valor e estar disposto a conduzir essa dança. Porque dessa forma você se posiciona. Você se posiciona como especialista. Porque esse cara, ele até pode ser um bom empresário, um cara que investe bastante, que sabe do mercado, mas você é o especialista ali. E você tem que conduzir. Mas tem que conduzir entendendo de pessoas, entendendo do seu cliente. E aqui sempre tem uma conversa sincera.
Então, a sinceridade, como eu falei ali, de às vezes ofertar um produto às vezes mais barato, porque aquele perfil não é, aquele negócio não é para ele. Isso faz parte. Ou às vezes, cara, não é isso que tu tá pensando, não vou te vender esse produto. Faz parte disso também. Porque nessa sinceridade, a gente ganha o cliente. A gente ganha o cara. E aqui, sempre envolve também a sinceridade de ele te dizer, cara, gostei, mas vou conversar com minha esposa. E aí você vai perguntar, tá, mas o que que é? Qual que é a dúvida mesmo e tudo mais? Ou depois dele ter dito que ia conversar hoje com a esposa, tu perguntar e ter esse retorno, mas nunca dorme com essas dúvidas, nunca fica postergando isso. Sempre conversa com ele. E aí seja sincero, ó, cara, vai acabar aqui o lançamento. Estão acabando as vagas, estão acabando as unidades. Essa unidade aqui que a gente tinha separado para ti, cara, vai encerrar. Eu só tenho mais uma cota dela. Ou só tenho mais um apartamento cheio aqui nesse formato de unidade. Cliente, a gente vai perder. E é ser sincero com ele. E isso não quer dizer que é forçar a venda. A gente não pode, eu não gosto de fazer que nem conversa, que nem Casas Bahia. Só hoje na Casas Bahia. E aí fica o ano inteiro lá com aquela coisa, mas é só hoje. Cara, não faça isso, porque tu vai perder a credibilidade. Se é só hoje, é só hoje. Então, sempre seja sincero com o seu cliente também, porque isso vai ajudar a ter melhor fechamento. Conhecer do seu valor, conduzir a dança e sempre ser sincero, conversar sinceramente com ele. Esse ponto, esse ponto aqui do fechamento, ele, a gente sabe que é um desafio bem grande. Tá travando aí para vocês? Tá tranquilo, né? Rodrigo, acho que talvez seja na sua internet aí. E aí, esse fechamento a gente sabe que é um desafio maior. E a gente está aqui disposto a ajudar vocês nesse processo, principalmente nesse processo. Em todos os processos, mas principalmente nessa parte de fechamento, que a gente sabe que é o maior desafio de muita gente. Então, isso, sempre que você tiver um cliente aí, estiver precisando de ajuda nesse fechamento, leva lá conosco, leva na loja, leva na obra, a gente faz esse atendimento junto com vocês, essa visita, esse processo, a gente auxilia nessa etapa ali. E a gente sabe, né, que a gente vai errar. Todo mundo erra. Eu erro bastante também, tenho certeza que todo mundo erra. O nosso trabalho nessa parte aqui, principalmente do fechamento, é errar menos. É entender o processo como um todo, entender, fazer uma análise num contexto geral e errar menos. Porque errando menos, a gente consegue ter um resultado melhor. E aí, por fim, o quarto pilar aqui, nesse processo inteiro, é o relacionamento. Porque a maioria dos leads, se a gente falou lá que a gente vai ter 100 leads e a gente só vai fazer 3 vendas, 6 vendas, a maioria, mais de 90%, não comprou. E se você não tem um relacionamento com esses caras, você vai ter rasgado dinheiro na prospecção. E aqui que é a etapa que entra ainda mais o CRM. Porque como é que você vai fazer um relacionamento com esse cliente
com 97 clientes. Se você não tem mapeado ali. Como que você vai fazer esse relacionamento com 200 clientes? Porque a gente está falando aqui de 100 clientes, 100 leads por mês. E lá daqui 5 meses? Se você não tem mapeado isso num sistema, num software, como que você vai fazer esse relacionamento? Eu não sei. É muito difícil. Você vai perder muita gente. Porque o dinheiro do corretor, o dinheiro do vendedor, ele não está na venda imediata. Ele está nessa construção de tempo. Que daí entra uma informação aqui para vocês saberem. A venda, ela até pode acontecer imediatamente. O cara entrou no teu funil, virou lead e comprou hoje. Pode acontecer isso. Mas normalmente o processo começa 26 meses antes. Isso aqui foi um slide tirado da palestra do Marcelo Dadian, que é do grupo LX, no Conecta Imóvel de 2018. Então pode estar um pouco desatualizada essa informação. Mas começa a venda lá atrás. É o cara inconsciente, depois o cara considerando, depois o cara pesquisando, depois ele pesquisando ativamente, depois a venda. Então, se o lead entrou hoje, mantenha um contato com ele. Manda uma mensagenzinha lá a cada 15 dias, um mês. Puxa um papo com esse cara. Que esse cara aí pode ser o comprador. Entenda que a gente sempre está atrás do lead novo, mas se você já possui clientes no seu negócio, se você já possui leads no seu negócio, você tem uma mina de ouro aí. Você tem uma mina de ouro e está deixando dinheiro na mesa. Porque se esse cara está considerando comprar um imóvel, está considerando fazer um investimento, e você falou com ele hoje, e ele não quis fazer uma visita amanhã, e você nunca mais falar com ele, você está perdendo dinheiro. E você também está perdendo dinheiro se você vendeu para um cara há 1 ano, 2 anos atrás, e você nunca mais falou com ele. Porque a motivação dele pode ter mudado. A motivação pode ter sido, cara, eu quero comprar minha primeira casa com minha mulher. Mas daí o cara estourou lá no trabalho dele ou ele já tem dinheiro para investir. E você não está fazendo esse relacionamento, esse trabalho lá. E aí, por que que é tão importante o CRM? Porque como é que você vai lembrar do assunto com cada um dos clientes, se você não tiver essas informações registradas e anotadas no card do cliente? Você precisa escrever essas informações lá no sistema para que quando você chame o cara, você lembre. Ele te disse lá atrás, 6 meses atrás, pô, cara, eu vou receber uma promoção aqui, tô aguardando essa promoção. E aí você liga para ele, e aí, João, tudo bem? Como é que foi aí? Recebeu a promoção? Como é que ficou e tal? Blá. Já tem um papo com ele. Você sabe o porquê que ele não compareceu na visita. Ele agendou contigo, mas não compareceu na visita. E aí você pode ligar para ele e falar sobre isso. Você sabe que lá na proposta que ele fez, só tinha condição de 36 vezes lá atrás. Eu estou trazendo agora para o caso do Tayá. Tinha casos aqui que a gente só tinha condições em 36 vezes, em 24 meses. E teve gente que perdeu venda. Então, se você não lembra quem que é esse cliente, como é que você vai lembrar, cara, pô, agora eu tô com 72 vezes. Vamos fazer negócio? Você tem que ter essas informações registradas. E dessa forma você consegue ligar para todo mundo e ter um assunto, contextualizar e conseguir reativar esse cara. Porque se você tiver essa base de clientes, você tem uma mina de ouro. Você tem que ativar essa base.
E o primeiro processo é atacar a base. Não é só ficar buscando clientes novos. O primeiro dinheiro, e eu arrisco a dizer que a viagem de vocês para Paris tá na base de vocês. O iPhone, o iPad, o Bariloche e a viagem para Paris. Provavelmente está parado na base de vocês. Talvez até o Rolex. Porque esse cliente ele pode pagar mais. O cara que comprou uma cota lá atrás, tem corretor aqui que está fazendo upgrade. O cliente comprou uma ou duas cotas lá atrás e ele quer comprar mais 3 agora. Vai bater mais de 1 milhão aqui nesse upgrade. Já vai botar o iPad, o iPhone e o iPad no bolso. Só falando com o cliente, já é cliente. Então, se você já vendeu uma cota lá atrás, fala com esses caras. Conversa com eles. Ah, mas teve um problema lá atrás da obra, isso, aquilo. Ok, tem alguns problemas que alguns clientes que ainda estão um pouco insatisfeitos. Então, a gente sabe, a gente está fazendo esse trabalho de conversar com eles. Mas se você ligar para ele e ele estiver insatisfeito, também nos aciona, marca uma reunião e a gente está aqui disposto a atender eles e acolher e resolver esse problema. Mas tem muitos que não estão insatisfeitos. Que basta apenas uma ligação, conversar, ó, cara, tá avançando, tem uma nova fase aqui de lançamento. O que você acha de pegar mais um apartamento? Mais uma cota? Ele vai comprar. Então ataque esses clientes de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer para conseguir o iPhone, o iPad, é atacar a base de vocês. Exatamente, Denis. Ele já puxou carteira para você. Ele já confiou em você. Então, fale com esse cara, que ele pode aumentar o ticket e comprar mais. E não apenas uma cota de 87. Ele pode comprar um apartamento inteiro. Ou uma cota de 300. Duas de 300. Então, foque em atacar essa base para aumentar o ticket. E comprar mais. Ele tem que comprar mais. Ele tem que fazer essa recompra. Pagar mais caro e comprar mais. O cliente de vocês é muito mais fácil de fazer isso. Entenda isso. Para tudo. Sempre. E esse cliente, ele também pode indicar outras pessoas. Além dele pagar mais caro, além dele recomprar, ele ainda vai te indicar outras pessoas. Então, se tu ligar lá, pô, ô, dona Maria, e aí, tô com uma nova fase aqui. Não, pois é, veja bem, não quero agora. Ah, mas e aquela sua amiga lá? Você tem para me indicar? Os amigos são mais felizes juntos. O que você acha de chamar a sua melhor amiga aí para comprar uma cota para a senhora ir junto com ela? No mesmo período? É isso. Então eles podem indicar outras pessoas. Porque o seu cliente, ele conhece outros clientes com o mesmo perfil. Se ele comprou, os amigos também podem comprar. Só fazendo esse trabalho, você já vai atingir boa parte da premiação. Confia nisso. Ataca essa base, porque de fato o resultado está aí. Existe mais dinheiro rápido nessa base, nesse seu cliente atual, do que no cliente novo. No lead novo que tu está esperando. Porque muita gente está esperando, pô, eu só quero... vira viciado em lead novo. É pior do que craqueiro. Se não entra um lead novo, fica tremendo, não sabe o que faz. Eu conheço muito corretor assim. Então entenda que a base de vocês tem uma mina de ouro. Tá aí os resultados de vocês. Primeiro movimento ele vai ser vender para a base de clientes, não para os novos. Tá? Aqui eu estimo que 70% da meta que você traçar vai estar na base. E isso, tanto recompra quanto indicação. E só
30% de clientes novos. Então, não espere chegar leads novos. É bom e é importante? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A gente tem que sempre botar. É o primeiro pilar, prospecção. A gente tem que botar pessoas para dentro. Tem que botar pessoas para dentro. Mas a gente tem que atacar essa base, que é na base que a gente vai ter o resultado. Lembra lá atrás que eu falei que aqui a gente não tá para fazer um discursinho e uma aula motivacional? Isso aqui é processo. É funil de vendas. É isso aqui, é a gente pegar a lista dos clientes de vocês, os clientes que já compraram, e pegar o telefone e falar com eles. Mandar uma mensagem. Tem gente que tem 100 clientes, 200 clientes, 1000 clientes. Cara, às vezes o, o Porsche de vocês está na base. E só será possível ganhar o Porsche e até mesmo o Corvette se fizer um trabalho completo. Um trabalho de ativação da base, ativação de novos clientes, leads, mapear o processo, entender bem quais etapas que precisa ser melhorada. Só será possível assim. Isso é jogar um outro nível. Isso é profissionalizar o trabalho. Isso é profissionalizar o processo de vendas. Sem processo de vendas, não existe venda com previsibilidade. Até existe venda, mas não tem previsibilidade. E lá atrás eu falei, quem não tem previsibilidade anda com o freio de mão puxado. Porque como que você vai poder investir 50 mil reais, 100 mil reais, como tem algumas imobiliárias aqui que investem, por mês, se você não tem clareza do processo? Tá falando alguma coisa, Gabriel? Não? Ah, tá. Então a gente precisa ter essa clareza. A gente precisa entender quais são as ações que vão nos levar para o resultado. E atacar a base de vocês é a melhor ferramenta hoje para vocês começarem. Confie nisso. E o Medina, ele tem uma frase que eu gosto bastante também, né? Que ele fala que eu acredito em todas as ondas. E isso é muito bom porque, trazendo para esse mundo, para o nosso mundo, acredite em toda venda. A gente tem cliente aqui que o cara comprou uma cota conosco, despretensiosa. Depois o cara comprou uma casa inteira. Depois comprou um apartamento inteiro. E a gente conversou com ele lá e viu que ele tem mais de 100 milhões de reais em apartamento só aqui em Balneário Camboriú. Imagina se o cara ficasse somente na venda da cotinha ali. Olha o clientaço que ele perderia. Então acredite nessa venda. Faça esse processo de reativação do seu cliente. Faça esse processo de ativação da sua base. E mapeie todos esses processos. Faça o CRM, faça essa lista de clientes da base e coloque ele mapeando ali. Pô, dos 100 clientes que eu tenho aqui, eu consegui falar com 80, desses 80 eu consegui falar, avançar um pouco mais, e aí você já vai fazendo o funil dos clientes da base. Porque cada funil, cada cliente é um funil. Da indicação, que você vai ter conversões e números diferentes do cliente da base, do cliente da indicação, do lead. São números diferentes. É um processo muitas vezes diferente. Então, destrinche isso. E acredite sempre na venda. Uma outra frase que é legal aqui, que eu gosto, você não precisa vender todos os meses. Você precisa vender todos os dias.
Você tem que fazer esse processo para que você fique tão robusto a ponto de criar time, ter mais pessoas, ter mais venda. Porque, lembra, a venda transforma a vida do outro, mas ela também transforma a nossa. Quanto mais você passar isso adiante, os produtos bons, mais você vai transformar a vida do outro. E é aquela história. Quem planta, colhe. Se você está deixando o outro feliz, você está fazendo bem para o outro, naturalmente tu vai colher isso para sua vida também. Está na Bíblia. Então, acredite na venda e acredite que essa venda transforma a vida do outro. Pare de ser egoísta e não ofertar os produtos que vão transformar a vida do outro. Não fique com medo disso. Não fique com receio de pegar o telefone e ligar. Eu sei que talvez para muita gente é chato. Pô, tem que 100 contatos aqui, vou ter que ligar para 100 pessoas. Chato é não ter dinheiro para pagar boleto. Chato é não saber como vai pagar todas as contas, a escola da criança no final do mês. Tem muita coisa chata aí e que é muito pior, ao meu entender, do que pegar o telefone e ligar para 100 pessoas. Então a gente precisa se apropriar desse processo, assumir que o que nós estamos fazendo é bom para o outro e isso também será bom para nós. Fazendo isso, a gente vai conseguir, nem o céu será o limite. Porque daí, a gente fazendo a nossa parte, a gente fazendo o que nos compete, dando o primeiro passo, sem dúvida alguma, Deus vai botar o chão. Muita gente pede para que Deus dê o caminho, mas não quer dar o primeiro passo, né? Então, dê o primeiro passo e Deus vai colocar o chão. E era isso que eu queria trazer para vocês aqui, senhores e senhoras. Tem alguma dúvida aí sobre isso tudo que eu falei? Alguma questão aqui mais específica? Fez sentido para vocês aqui? Liga o microfone aí, alguém fala. Fez muito sentido, né? Acho não, né? Tenho certeza, é isso mesmo, né? Eu até estou no pé aqui da minha equipe para estar participando em todos esses momentos com vocês, até porque é um conhecimento que você está passando aí de forma 0800, né? E é caro um conhecimento desse aí para você buscar em meeting, fora aí, né? Em eventos. Então eu vejo que nós vamos estar em todos aí com vocês. Foi muito válida o posicionamento, essa questão mesmo de recorrência, previsibilidade, funil, isso aí hoje é uma realidade, tem que ser assim, não dá para ser mais o botecão, né, das imobiliárias, né? A gente tem que estar se aperfeiçoando, modernizando, buscando aí esse tipo de conhecimento. E de antemão aí estamos, como eu mencionei já para vocês, nós aqui, equipe Venale, nós não só vestimos uma camisa, mas como nós vamos dormir com ela também, né? É um projeto que eu estou desde a da primeira fase com o grupo, e se eu visse que não fazer esse sentido, eu posso ter certeza que eu não estaria aqui com vocês nesse momento, tá? Então, pode contar comigo aí com a nossa equipe. Maringá, aqui nós vamos converter muitas vendas, como já foi convertida, né? Vocês podem ter certeza disso aí, pode contar com a gente. Show de bola. Valeu, Marcião. Tamo junto, cara. Conta com a gente aqui também. É importante essa, essa troca mútua, né? Então, a nossa parte aqui, sem dúvida, a gente vai fazer e a gente conta com vocês fazendo a parte de vocês, né? De todos os parceiros aqui, porque, sem dúvida alguma, a gente vai ter um resultado muito bom, vai ser muito bom para todo mundo. Então, conta 100% com a gente para conquistar os resultados, enfrentar esses desafios aí e escalar as montanhas da
dessa jornada toda. Aí, Alexandre, eu penso nos próximos momentos aí, tá tendo um planejamento para vocês, para estar trazendo esse tipo de conhecimento, lógico, né? Foi muito relevante. A parte da multipropriedade também, eu acredito que muita gente tem muita dúvida. A parte do RCI, o RCI eu até pedi no chat aí para comentar alguma coisa. Eu vejo que é muito importante porque ali nós temos vários públicos, para vários compradores por produto de vocês, né? Nós temos ali o O pescador. nosso produto, Márcio. Isso, nosso produto. Eu já converti para todos que eu entendi aí que são clientes, é, até para o pescador mesmo, aquele que gosta de pescar, eu até faço uma brincadeira com eles, né? Eu pergunto se a mulher dele gosta que ele vai pescar. Todos 100% falam que não. Eu falei, então tá, então você compra esse produto que ela vai te dar até um beijo. Ela vai querer, vai chamar você para pescar a cada 4 meses, 3 meses, né? Então Exatamente. é bem bacana isso daí. O RCI também, nós temos o cliente que é o cliente que viaja para a Europa, para os Estados Unidos, e ele vai ter o produto nosso não só para usar, mas também em loco ali em Porto Rico, né? Bem como para estar usando o RCI. E eu até estudei esse final de semana sobre o RCI, eu tinha algumas dúvidas, eu tenho uma noção do que é, mas eu me aperfeiçoei um pouco. Então, eu acho interessante entrar nesses assuntos aí, né? Para tá formando o pessoal, né? Saber quantos pontos que está gerando ali o RCI é lá que a gente vai usar como parâmetro, porque em pontos, né? A gente coloca a disponibilidade a nossa semana no banco do RCI, a gente tem pontos em troca, né? Então, eu queria saber, é uma pergunta que eu guardei aí para vocês. Eu queria, até se vocês não souberem responder de pronto, não tem problema, mas era bom, interessante a gente levantar, porque quem conhece o ICI, a primeira coisa que ele vai fazer é isso daí, ó, quantos pontos eu vou ter nessa semana que eu colocar lá na carteira, né? Então, eu queria saber quantos pontos o Taiaiá Ribeirão Claro ele tem quando coloca a disponibilidade de uma semana lá na plataforma do ICI, entendeu? Porque aí a gente consegue entrar, nós como vendedores, nós conseguimos entrar na plataforma da ICI, fazer uma simulação e ver para onde ele consegue ir, quanto tempo ele consegue ir, qual destino ele consegue ir com esses pontos, né? Então eu vejo que é bem relevante essa informação também. Legal, Marcião. Até vou entrar no meio aqui, junto com o Ali. A gente vai montar um materialzinho para vocês, se baseando no que a gente já tem lá em Ribeirão Claro, tá? Eu já solicitei para o gerente geral de lá, para a gente ter uma base bem sólida e passar para vocês uma informação bem redondinha sobre essa questão do RCI, porque eu acho que é um fator muito importante, porque você não fica amarrado a uma coisa só, né? Eu tenho amigos que têm unidades com a gente, tem outros que têm unidades de hard rock em Cancún, em Punta Cana, e coisas assim, e é muito legal porque eles acabam fazendo essas trocas em outros empreendimentos. Então, o RSI vai ser também uma grande ferramenta para vocês e principalmente para aquela pessoa que tem mais de uma cota ou a unidade inteira, né? Porque ele vai ter um leque de oportunidades para poder trocar e se ele quiser cada mês estar em um lugar no mundo, ele vai conseguir. Então vai ser muito legal, mas a gente vai passar isso para vocês bem certinho, tá? Boa. E assim, até sobre essa questão de multipropriedade, RCI, a gente também vai fazer outros treinamentos aqui somente sobre o produto, para a gente poder reforçar cada vez mais sobre essa ideia da multipropriedade, né? Mostrar essas possibilidades e tudo, né? Então a gente vai fazer uma outra chamada em outro momento também, somente sobre isso, para trazer mais conhecimento ainda sobre o produto É, específico. tem muitos clientes que ofereciam RCI. A primeira pergunta deles é qual a taxa, né? Então, a gente tem que pagar alguma coisa a mais? E tem, né? Então, por isso que a gente tem que ter, vocês têm que passar isso para o grupo, né? Até a título de conhecimento, quando você vai usar no Brasil, ou acho que é R$ 1.200 mais ou menos, você tem que pagar de taxa, né?
e quando vai usar fora do país é 1.400 e alguma, Na 1.800. verdade, Márcio, depende de qual plano a pessoa acaba se encaixando, né? Aham. Se ela tá num Gold, num Platinum, então vai Isso. depender de qual é a plano e a unidade, isso interfere em quanto ela paga de taxa, né? Uhum. É isso que é muito importante a gente trazer para todo mundo, né? Tem coisas boas para deixar de falar ainda hoje, hein? Se vocês não saíram daí, tá? Saiu uma pessoa, apesar desse cara falou. Nós A vamos ideia falar aqui agora agora é o sobre. seguinte: tem mais alguma outra pergunta ainda? Agora é a parte importante, mais importante, né? Mais alguma pergunta ainda não? Boa. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui agora esse processo da ficha de interesse? Começou a compartilhar e parou, tá? Foi aí? Agora foi. Bom, essa aqui, aí vocês vão receber esse link, tá? Que a gente vai mandar, que é a da ficha de interesse. Então aqui é um formulário simples, onde vocês vão colocar os dados do corretor, os dados do cliente e o interesse do cliente. Se é em apartamento cheio, se é apartamento fechado, cota, quantas cotas, se tem uma previsão disso. Não que seja a informação final, mas é só para a gente ter uma base e já começar medindo isso, tá? E aí, ao final, é feito a liberação aqui para fazer o pagamento do sinal também de R$ 5.000. E aí, confirmar a ficha de interesse. Lembrando que que a ficha de interesse, ela, e o sinal principalmente, né? Ele, caso o cliente não venha a fechar negócio, ele é devolvido 100% sem multa, sem questionamento algum. Então, ele é apenas para, de fato, demonstrar o interesse do cliente nesse, no empreendimento, no imóvel especificamente, tá? Então, isso aqui a gente já vai liberar agora para vocês. E aí eu já vou também mandar as regras aqui, final, sobre isso aqui, só para ficar claro ali, mas não tem muito mistério, tá? Deixa eu abrir aqui. Mas vou mandar isso para vocês, tá? Mas é preenchimento ali, né? Então tem que preencher esse link que a gente vai mandar. A ordem dos atendimentos, né? Para ter a prioridade, vai ser a ordem do envio do Pix, tá? Dos R$ 5.000. E aí a gente vai agendar vai divulgar a ordem do atendimento ali um dia antes do evento, tá? 2 dias antes, na verdade, do final de semana que vem, no dia 8 lá. E para confirmar esses agendamentos, que daí ele poderá ser via conferência ou presencial. Sempre vai priorizar e tentar chamar para a parte presencial, que a gente sabe que ajuda bastante, mas a gente sabe que muita gente às vezes não é daqui e prefere fazer online. E tá tudo bem também, tá? E aí a gente vai pedir também que sempre anexe os documentos ali, RG, CPF, só uma CNH, tá? E é isso. Não tem mistério com relação a essa ficha. Eu só vou mandar isso num doczinho aqui, o regramento, né, para ficar claro e não ter dúvida. Mas é isso. Então, tem que preencher, tem que anexar ali, tem que fazer o Pix. Essa é a ordem de atendimento. E a gente começa a fazer esse processo a partir já de hoje, tá? Então, a gente já vai liberar isso para todo mundo aqui. Ficou alguma dúvida sobre esse processo?
Olê, perguntaram aqui no chat, na Jéssica, se precisamos cadastrar nossas imobiliárias em algum sistema à parte. Nesse primeiro momento, não. Tá? Então, só cadastrar aqui, depois a gente vai fazer todo o processo ali no CV também. Tá? Mas depois a gente vai cadastrar lá no nosso sistema e tudo, e aí vai deixar de forma mais autônoma lá. Mas por enquanto, nesse primeiro momento, é aqui mesmo. Isso é até uma forma de facilitar e dar agilidade, né? Exato. A ficha de interesse é uma forma de você conseguir fazer o cadastro da pessoa mais rápido, de você conseguir fazer um fechamento mais efetivo, porque você já preenche os dados da pessoa na hora, do cliente na hora, né? Você já abre o link e já vai preenchendo todas as coisas ali de uma forma rápida, e já deixa essa ficha de interesse como uma forma de compromisso que esse teu cliente vai fazer para você, vai fazer com você. Então, a gente vê com muitos bons olhos, em outras experiências que nós já tivemos, essa questão da ficha de interesse, tá? Todos vocês terão um cadastro no CV, que é onde a gente finaliza todo o processo de contrato, documentação e tudo mais. As imobiliárias terão seus cadastros junto aos seus corretores lá, né? Então, cada corretor tem o seu cadastro individual associado à imobiliária que faz parte. Então, para nós, de uma forma de regulamento dentro do nosso grupo, fica mais fácil, mas para vocês aqui é para dar agilidade e até mesmo profissionalismo no dia a dia. Eu só tô achando esse povo um pouco sem energia, sabe? Cara, nós estamos em 2025, hoje já é dia 24 de fevereiro, começamos o ano de uma forma extraordinária. E eu não estou entendendo, nós estamos com uma oportunidade de ouro em Porto Rico e eu não vejo pergunta, esse povo tá meio morno, tô achando que não estão querendo andar de Porsche, Corvette, BM, não sei não, viu? Estão dormindo ainda, segunda-feira? O 10 da Marcelo manhã? também, não sei. Amanhã eu tô lá no jogo, hein, Márcio? Quero só ver, hein, irmão. Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês queiram perguntar? Eu tenho Amanhã no conversado. jogo eu já vou sair andando de BM, já pode levar ela lá amanhã, tá? Não, tá tudo certo, já tá comprada. Amém. Eu tenho conversado bastante com bastante corretor aqui no meu telefone. Estou feliz com esse nosso entrosamento, né? Com as dúvidas, o nosso dia a dia. Então, se você ainda não conversou comigo, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos ajustar as velas. Eu acho que é importante esse momento agora, tá? Estou à disposição também, porque muitas vezes seu cliente tem dúvida. Gabriel, tem como você fazer uma conferência? Tem como eu fazer a conferência? Tem como fazer uma ligação? Tem como fazer uma ligação? Vamos marcar uma reunião, vamos marcar de uma forma de agendar um fechamento, tudo, pessoal. Esse é nosso time, tá? Lembrando que tem condições especiais que vão até o dia 8 e 9 de março. Então, assim, ó, eu tô acelerado, eu vou emendar 2 semanas direto aqui em Porto Rico, carnaval, tudo, pra gente fazer um volume monstruoso aí, tá? E Rocha Loures, te respondendo, em 72 vezes, sim, tá? Ele tem um parcelamento maior, mas a entrada dele fica um pouquinho maior, né? 5% maior aí. Show. Bem comentado aí, Gabriel, que eu quero incentivar todos vocês agora no período de carnaval. A gente entende que Porto Rico é uma cidade turística, que o pessoal vem muito para cá em feriados, em oportunidades como essa, e muita gente vai estar, muitos dos seus clientes, muitas da sua base, como o Alexandre comentou, vai estar vindo aqui para Porto Rico, e é uma oportunidade de vocês buscarem conectar eles a nós, ao empreendimento, trazer eles aqui. Então, todo esse processo vai ser ótimo, porque vocês têm a oportunidade de aproveitar esse momento em que eles vêm para cá. Lógico, eles vêm para curtir um rio, eles vêm para descansar, desfrutar em família, mas também é um momento de vocês se conectar genuinamente com eles, se preocupar, entender o que eles estão fazendo e trazer eles até nós, né? A gente vai estar sempre fazendo um coffee, algumas ações de vendas que exatamente é para aproveitar esse momento e envolver o seu cliente, envolver esse nosso futuro parceiro,
tá bom? Então, nós, como grupo, estaremos todos aí, estaremos dispostos a conversar, a negociar, a fazer um fechamento junto com vocês, mas principalmente trazer luz sobre o empreendimento, sobre as nossas condições, sobre o nosso grupo, tá? Que isso é um dos pontos talvez mais importantes no meu ponto de vista. E como o Gabriel falou, a gente tem uma condição especial, essa condição de 72 vezes especial é até o dia 9, 8 e 9, que é o dia do fechamento aí dessa condição, tá? Então, é uma condição especial para o seu cliente, né? Aproveitar, então, a gente pode unir o útil ao agradável, tá bom? Vocês têm o contato do Paulo, têm o contato do Gabriel, meu e do Alexandre, estamos no grupo também, então vocês podem chamar sem problema nenhum, tá? Esses treinamentos continuarão, de cada etapa do funil, a gente vai trazer treinamentos, vai trazer ferramentas sobre o produto, sobre condições, sobre variações do nosso produto, né? Vamos trazer tudo isso para vocês, sim, mas também é um processo em que hoje a gente já começamos amanhã a atender vocês com uma forma mais eficiente para fechar, né, o seu cliente, aceitando ali, recebendo esse sinal, mas principalmente por quê? Porque a gente sabe que todos vocês, como corretores, como vendedores, vocês têm um sonho muito grande e a gente quer viabilizar isso, né, Gabriel? A gente está com o time aqui, o Alexandre hoje já trouxe esse material maravilhoso, porque a gente se preocupa genuinamente com o sonho de vocês, tá bom? Ale, tem mais alguma questão aí? Isso, a gente preparou alguns materiais também para tráfego, tá? Criativos, Perfeito. mais para vocês subirem tráfego. A gente vai disponibilizar ali no grupo também, agora. E. Desculpa, pessoal. A gente vai disponibilizar ali agora para todo mundo. E também a gente vai. Não, a gente vai começar a introduzir aqui, para quem não faz tráfego, algumas formas de fazer o tráfego, tá? Então, Uhum. para não complicar muito a vida de vocês, para fazer com que vocês mesmos possam fazer esse processo, e a gente já começar a, a melhorar também essa parte da prospecção ali, né? De captação de leads e tudo mais. Então, a gente vai disponibilizar ali também no grupo e já vai ajudar vocês nesse processo inicial ali também. Perfeito, pessoal. E aí, a gente vai mandar isso em doc, tá? Então, em doc já vai ter, vocês vão ver uma quantidade enorme de criativos estáticos, já vão colocar alguns criativos em vídeo. Estamos trabalhando hoje à tarde, sai mais um criativo em mapas, que está muito em alto para viralizar, né? A gente sabe que existe algumas questões que o algoritmo pode nos ajudar. Então, tudo isso vai ser disponibilizado nesse Drive. E a partir de agora, tudo que a gente produzir também será colocado lá, tá? Vamos postar no nosso Instagram, vamos colocar com chamada para ação, variações de chamada para ação e disponibilizar nesse link. Então, fique em contato com esse link sempre, deixe ele reservado para vocês usar, passe para o gestor de tráfego de vocês, para a equipe interna de tráfego de vocês. E como a Lê falou, nós vamos trazer um treinamento para tráfego, lógico, que vai ser um tráfego iniciante, né? Para a gente facilitar, começar a buscar novos leads. Mas como o Ale falou, hoje o momento, principalmente pela condição de 72 vezes, a gente não vai aquecer nenhum lead, a gente vai atacar a nossa base, vai reciclar a nossa base, que é o momento agora de fazer realmente, nem o Gabriel falou, tirar esse Rolex, tirar essa BM, às vezes só desses clientes que a gente já tem na nossa base. Ninguém aqui é corretor iniciante, né? Todo mundo aí tem já um nome no mercado. Edna, se você quiser, assim, ó, até digo isso para todos, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer individualmente um treinamento sobre a questão da multipropriedade, tá? Apresentando nosso slide comercial para vocês. Então, vamos agendar um horário agora, que eu tô aqui, posso fazer isso, né? Até para vocês terem mais intimidade com o produto, mais intimidade com a questão da multipropriedade, para saber tirar as dúvidas, tudo, tá bom, pessoal? Perfeito. Acho que é isso, Alê. Tem mais alguma questão?
Não, por mim é isso aí. Show de bola. Pessoal, queria agradecer de verdade o carinho de vocês, esse tempo, a atenção, e contem conosco. O Gabriel está aí, o Paulo, eu, o Alexandre, todo o nosso time estamos 100% comprometidos com vocês, tá bom? A meia retenção, todo mundo ficou até o final. Agora acompanhem o grupo, a gente já vai disponibilizar lá o link dos criativos, o link da ficha de interesse, tudo que foi citado aqui posteriormente a gravação dessa aula também, tá bom? Eu sei que um conteúdo como esse não tem uma hora que você consiga aprender, né? Você vai assistir uma vez, duas vezes, vai passar para o seu time assistir, mas aqui o grande mensagem que a gente quer deixar com vocês aqui é que tem muito ouro na base de vocês, muito ouro em todo o network e contatos que vocês já têm até o momento, e nós podemos ajudar vocês a converter isso aí. Beleza, gente? Ótima semana para todos vocês. Um O grande mais abraço. importante, né? Não é vocês ficarem aqui 1 hora e meia nos escutando. O mais importante é o que vocês vão fazer a partir disso que vocês escutaram. Então, pegue essas informações, porque, na verdade, essas informações soltas, nada mais do que são do que informações. Apliquem elas, enxerguem isso que foi passado aqui e pensem aí o que vocês vão fazer a partir disso. Como é que vocês vão começar a mapear esse processo? Como é que vocês vão começar a listar esses dados, esses números? Então, avancem para isso. Não fiquem apenas aqui no papel, não fiquem apenas nessa aula aqui, porque nada vai mudar. Se vocês também não mudarem aí, se vocês não partirem para a prática. Então, confiem, porque esse é um processo que ele funciona, ele dá certo. Se vocês colocarem em prática, isso sem dúvida vai levar o resultado de vocês para um outro nível. E isso é que vai mudar o jogo de vocês. Beleza, time? Tamo junto. Deus abençoe vocês. Todo mundo. Fique em Beijo no paz. coração e tô esperando todo mundo no meu WhatsApp, hein? Bora lá. É isso aí. Bora vender. Galera, bora, bora, bora. Boa semana aí, bora pra cima. Que Ótima semana, família. agora começou. Tchau a todos.